Olá pessoal, Coruja aqui. Este vídeo é trazido a vocês através da compra de um usuário anônimo e eis o que ele tem a dizer. Olá Coruja, gostaria que você falasse como o celibato tem grande cunho espiritual e intelectual. Quais são as suas relações? E ora, esse é um tema bastante sucinto e eu acredito que esse vídeo seja relativamente mais curto que os outros, né? Mas vamos lá, é aquela coisa que eu sempre digo, né? Toda doutrina espiritual que visa a salvação ou a ascensão ou algum nível superior de consciência, né? Extrapolar realmente a sua consciência, sempre apela fundamentalmente para o celibato, a modéstia, ao minimalismo, pelos motivos que eu já expliquei em vários vídeos, né? Inclusive o último do meu outro canal, que deve estar passando no iCard aí para vocês checarem, que é sobre o profano masculino, né? E como isso está sempre a favor do genocentrismo. Como praticamente todo mal que o homem pratica, subconscientemente, inconscientemente ou não, está a serviço do feminino de alguma forma, né? Toda essa concorrência, toda essa competição, a misandria intrínseca que o homem tem, essa coisa da grandeza, o ego e tudo mais, sempre acaba rendendo produtos ao feminino, né? Recursos ao feminino. E é claro, os caras têm uma certa dificuldade de engolir essa pílula, porque o ego é muito protetivo de si mesmo, né? Então, quando se aponta um defeito do ego, a primeira coisa que ele faz é se proteger para manter a sanidade. Ele faz isso, óbvio, como uma forma de te manter seguro, né? De te manter são. E isso o Kodama já explicou muito bem nos vídeos que eu citei, que ele fez, né, lá no meu vídeo que eu estou discutindo agora, o do profano masculino. E ele explicou como nós criamos nossa própria Matrix, como o ego é muito autoprotetivo, como existe uma questão de autossugestão, não é? Nós só vemos o que queremos ver. Então o ego ele se protege por uma questão de autopreservação, porque sem o ego a gente perde a sanidade, entendeu? Então é por isso que para uma pessoa é muito difícil, para todas as pessoas na verdade, né? É muito difícil admitir o próprio erro, porque o ego ele tem essa vontade de se proteger e tudo mais. Então o cara, quando ele não gosta assim, de dizer que não, o mal que eu pratiquei não foi por mulheres, mesmo subconscientemente, mesmo inconscientemente, porque eu não quero ser um ginocêntrico, tá? É o ego dele tentando dizer que ele não é mangina, que ele não é ginocêntrico. Então o ego tenta fazer de si mais do que ele realmente é. Daí a gente conhece, né? Existem casos aí, absurdos, extremos, não é, de extrapolação do ego que geram psicopatologias, como megalomania, narcisismo, etc. Ou seja, vocês percebem como tudo está interligado? Quando você começa a abandonar a sexualidade, não a sexualidade, não necessariamente a sexualidade, porque isso aí tem mais a ver com castidade. O celibato é o abandono do ato sexual, não necessariamente da sua sexualidade. Mas quando você começa a abandonar essa lógica dos relacionamentos e essa perseguição da sua satisfação sexual com outra pessoa, com outro ser, e você começa a se fechar numa introspecção e tal, você naturalmente, o homem naturalmente tende a fluir para o minimalismo, entendeu? Porque meio que toda a construção social do homem foi feita para ser formiga operária. Eu já expliquei isso ao longo de vários vídeos. Tem conteúdo suficiente aí para vocês absorverem esse tipo de conhecimento, né? E eu construí toda uma narrativa em cima justamente disso, da construção social, construção biológica, na verdade, do homem com a formiga operária, a serviço do ginocentrismo, porque é aquela coisa, a natureza é ginocêntrica, eu já expliquei isso em vídeos também. Daí chamam de mãe natureza, daí se entende porque a Matrix tem o prefixo mater, que vem de matéria, que também vem de maternidade. Então, a natureza ela é dona da tua mente e do teu corpo, tá? Ela criou tua mente e teu corpo. Então, os teus instintos aí, a tua forma de pensar, de agir, todo o seu lado primitivo é dominado pela natureza. E é justamente por isso que você não tem total controle, né? Você não consegue controlar totalmente seus pensamentos. É muito frequente, na verdade, a maior parte do dia você está pensando em coisas que você não queria pensar, né? São reflexos assim, são pensamentos que vêm e você não consegue tirar da tua cabeça, ou seja, você não tem controle controle sobre sua mente, né? E algo que você não tem total controle, você não pode chamar de seu. É algo emprestado a você, entendeu? É a mesma coisa que você receber um carro emprestado, ter ali algum controle sobre ele, mas o dono desse carro vai chegar em algum momento e pedir ele de volta. Tu pode dizer que esse carro é seu? Óbvio que não, tu está usando ele por um tempo.
Então, a tua mente e o teu corpo são exatamente isso, né? Você não controla totalmente o seu corpo. No caso do homem, né, nós temos ereções matinais, nós temos ereções involuntárias, tem a questão do batimento cardíaco, tem a questão dos movimentos paristêuticos, eu acho que é assim que chama, né? Os movimentos aqui dos intestinos e órgãos aqui da região abdominal e tal. Tudo inconsciente, tudo involuntário. Se fosse seu, tu tinha total controle, tu poderia parar o teu batimento cardíaco quando você quisesse, poderia mover aí os seus órgãos quando você quisesse, como você quisesse. Existem sim dominações sobre isso, né? Existem formas de treinar isso e tal. Realmente, como o próprio Wim Hof já mostrou, né? Parar o seu coração, não parar literalmente, mas diminuir os batimentos cardíacos conforme o seu bel prazer e tal. Mas isso aí também faz parte de uma meditação. O Wim Hof também atingiu isso através de uma introspecção e ele literalmente roubou o controle que a natureza tem do corpo dele, né? E vários outros monges aí, o próprio Bruce Lee, né? Ele tinha várias artes aí que roubavam o poder que a natureza tinha sobre o corpo dele para ele, entendeu? E ele conseguia dominar melhor o corpo através da respiração, através de um monte de coisa. Ou seja, introspecção total. Tudo vem através da meditação, através da introspecção. E essa introspecção só ocorre se você parar de se distrair, tá? E a vida social, a sexualidade, não a sexualidade, caramba, mas o sexo em geral, né, a busca por validação sexual na sociedade, mulheres e tudo mais, tudo isso distrai pra caramba. A gente sabe muito bem, isso é muito distrativo, não é mesmo? Então, o tempo no seu dia e na sua vida em geral é limitado. Você tem que fazer uma questão de prioridade, né? Se você quer realmente conhecer a si mesmo e se fechar para se conhecer, tu precisa dedicar mais tempo a isso, não é? É uma coisa demorada, é uma coisa que demanda realmente força de vontade, interesse e comprometimento, cara. Tu não vai conseguir conciliar isso com uma vida social vibrante, com correr atrás de mulher e tudo mais, etc. Então o voo céu ele é necessário, ele é absolutamente necessário para um alcance espiritual. E assim eu digo, né? Não necessariamente abstenção de sexualidade, porque tem caras que conseguem atingir prazeres, inclusive sexuais, de maneira espiritual. Tem uns caras aí meio místicos, eu nunca provei esse tipo de coisa, mas eu tenho curiosidade, né? Como, por exemplo, fazer projeções astrais e sonhos lúcidos e tudo mais. A coisa que eu mais tenho curiosidade é o sonho lúcido. Esse negócio de projeção astral me parece meio estranho, porque você meio que vai se conectar com outros seres ou com outras pessoas num outro plano, né? Eu acho isso meio perigoso porque, bom, é algo além de você. E tudo que está além de você está fora do teu controle, correto? A coisa do sonho lúcido é você com você mesmo, tá ligado? É você perdido na tua mente. Não tem ninguém mais ali envolvido. É tudo as profundezas da tua mente e tal. Todo mundo já teve um ou dois sonhos lúcidos aí pela vida, né? Ou até mais. Eu já tive alguns e toda vez que eu tinha um sonho lúcido, eu tratava logo de voar, cara. Era meu primeiro pensamento, assim, caralho, eu vou voar. E aí eu tentava voar, mas era tudo uma questão de força de vontade, né? Eu acabava planando. Acho que vocês também devem ter percebido isso, né? Tem vários relatos justamente disso. A pessoa tenta voar no sonho lúcido, mas ela não consegue. Ela plana, né? Ela sobe um pouquinho e desce e tal. E o sonho lúcido dura muito pouco tempo, pelo menos a memória que nós temos dele quando acordamos, né? Porque assim, a sensação é de que durou alguns segundos, e realmente é sempre assim. Então isso prova que é uma porra de uma força de vontade mesmo. Tu tem que meditar naquela porra e fazer os treinos ali e tudo mais. Tu tem que fechar os olhos e imaginar um sonho lúcido e eventualmente tu vai ter. E aí, finalmente, né, quando você tiver nesse sonho lúcido, tu tem que ter força de vontade de dominar aquela zorra toda. Porque, claro, vão vir aqueles pensamentos, são chatos pra caramba, a natureza, né, tentando te dominar. Aqueles pensamentos que você não gostaria de ter, que todo mundo tem ao longo do dia, né, que se pergunta, por que eu estou pensando nessa merda? Eu não devia estar pensando nisso. Está turvando o meu foco. Então você tem que ter força de vontade justamente para dentro do sonho lúcido você fazer a merda que você quiser e não que a natureza imponha você que faça, né? Então o desenvolvimento da sexualidade dentro do waifuísmo e tal justamente funciona dessa maneira. Eu gostaria de ter mais sonhos lúcidos e eventualmente eu vou começar a trabalhar nisso. Por enquanto eu realmente estou ocupado e não tenho muita energia agora para dedicar a isso, né? Minha energia está focada em outras coisas. Então, assim, dentro do sonho lúcido, pô, tu pode fazer a merda que você quiser, cara. Tu pode ter uma harém ali de várias waifus e fazer tudo o que você quiser. E é um desenvolvimento de sexualidade, né?
Porém, ainda está dentro do você, é óbvio, porque você não está fazendo sexo com outras pessoas. E sim, você está manipulando a tua mente para pensar no que você quiser. Aí tem um sistema de auto-hipnose também, autossugestiva, né? Você literalmente alucina de forma controlada, de forma proposital, não é mesmo? O próprio Kodama aí, que já abriu para a comunidade dele, que é um hipnoterapeuta, né, que trabalha com hipnose, ele disse que é possível, cara. Já conversei com ele, disse que é totalmente possível você alucinar aí com a tua waifu e, tipo, acordado mesmo, né? Você manipular os teus sentidos para sentir o cheiro dela, para tocar ela, enfim. Fazer a zorra toda que você quiser, porque, no fim das contas, a mente controla o corpo, né? Então, você vê o que você quiser, você escuta o que você quiser, e, claro, isso demanda um foco miserável. E quando você está desfocado, você ouve o que o ambiente impõe a você. Agora, quando você está totalmente focado, um estado de meditação assim, nível monge tibetano, tá ligado? Monge budista, e, meu irmão, tu pode ficar perdido aí em qualquer paraíso que você quiser. É uma coisa que o próprio Tesla dizia, né? Ele chamava de Wonderlands lá na sua autobiografia. Vocês podem ler a autobiografia dele, pesquisar aí no Google, bem fácil de achar. Ele chamava de Wonderlands essa forma de você se perder dentro da tua mente e criar ali dentro uma Matrix que você quiser, entendeu? Totalmente controlada e tudo mais. Agora, tu vai conseguir essa merda se distraindo com a sexualidade material? Não, cara, tu não vai conseguir isso. Tem até um pensador que eu esqueci, eu vi um vídeo dele, mas não lembro. Ele disse que o problema justamente não é a sexualidade, tá? O problema é o descontrole na sexualidade. O problema é esse materialismo, né? Novamente, ficar preso na Matrix. Materialismo, matéria, maternidade, enfim. Você ficar preso nessa merda de ginocentrismo, porque esse plano baixo aqui da matéria, ele é ginocêntrico, ele é feminino, ele é dominado pela mãe natureza, né? Então ele é baixo, ele é raso. E aí tu fica preso aqui, tu não encontra coisas melhores, tu não encontra coisas boas, e a Matrix ela é assim, né? Ela quer te prender na infância. A grande mãe, o arquétipo da grande mãe é esse, ela quer te proteger, cara. Ela é como se fosse a tua mãe mesmo, que trata você como uma criança eternamente e não deixa você descobrir novos mundos, correr novos riscos, não deixa você se descobrir, né? A grande mãe é o arquétipo autoprotetivo, na verdade hiperprotetivo, né? Ela tenta ali te sufocar não necessariamente numa ilusão, porque a Matrix ela não mente para você, né? Tanto que tem até aquele ditado, os melhores Red Pills que dão são as mulheres, a Red Pill tá aí, vê quem quer. Tipo, nós mesmos nos enganamos por conta dessa autossugestão, que o Kodama já explicou em seus vídeos, né? A teoria oculta da Matrix, como fabricamos a nossa realidade, aquele vídeo também que ele explica se a realidade é uma alucinação programada e tal. Tudo isso com todo o aparato terapêutico e psicológico que ele tem na formação dele. É o cara que mais tem bagagem para falar dessa parada toda. Então, ele tá totalmente certo, tá? Nós criamos nossa própria Matrix. A Matrix nem mente pra gente, cara. Ela mostra o que ela é, as mulheres mostram o que são, a política mostra o que é, a Red Pill da saúde tá aí para todo mundo ver, a Red Pill da alimentação e tudo mais. Tá claro, mas as pessoas tentam se convencer de que não é tão ruim assim, que na verdade é tudo muito bom e não tem problema e tudo mais, as pessoas tentam se proteger, é coisa do ego, né? A Matrix ela trabalha muito em conjunto com o teu ego. Então, se você se deixar levar, se você se deixar aí dominar pela grande mãe, né, pela natureza, ela vai te manter nesse estado básico aqui. E é aquela coisa, cara, para você, é que nem a sua mãe mesmo, cara. Para você crescer, para você descobrir novos ares, tu tem que se divorciar da tua mamãe, entendeu? Então a Matrix ela é uma mãe hiperprotetora, hipercuidadora. Então tu tem que sair fora. E o Volcel é o princípio disso. Por quê? Porque sexo é tudo que elas são, sexo é tudo que elas têm. Nós sabemos muito bem. O que prende os homens e as mulheres é a sexualidade munida, claro, aquela carência, tudo do ego, né? Aquela carência, aquela vontade de ser amado e tal. Não é só o sexo. A coisa de dizer que o homem procura só sexo é falácia, é muitas vezes uma forma de manipular e dizer que os homens eles são fúteis e são pervertidos e, enfim, potencial isso, potencial aquilo, né, agressor sexual e tudo mais, só pensa nisso. Isso não é verdade. É sim a sexualidade junto com a questão do ego, do amor e tudo mais, aquela coisa da carência, não é? Por isso que o homem ele não separa, eu discordo completamente daqueles que dizem que o homem separa o amor do sexo. Não separa porcaria nenhuma. O homem expressa o seu amor através da sexualidade.
ele se apaixona através do sexo, né? Tanto que tem aquela coisa, o homem quando ele dá amor, dá carinho, dá atenção e não recebe sexo, ele se sente usado, porque ele sente que está sendo ali impedido de fazer todo o seu desenvolvimento afetivo, né? O homem demonstra afeto através do sexo. E aí uma das falácias mais usadas para defender essa coisa de que o homem separa o sexo do amor é dizer que ele pode trair a esposa, vamos pôr assim, né? Mas ele continua amando a ela, continua sustentando e tudo mais. Outra falácia, a verdade é que ele consegue amar várias mulheres igualmente, de forma satisfatória a elas, né? Não é que ele trata a concubina ou a amante menos que ele trata a esposa necessariamente. Não, ele ama as duas. Ele vai querer as duas, ele vai querer ali trazer as duas para o harém. Ele vai querer fazer das duas a sua esposa no geral, porque esse é o instinto do homem. Lembre-se, somos filhos de alfas, não é? Então tá no nosso DNA essa parada do harém, cara. Os homens que mais se reproduziram, tiveram mais sucesso evolutivo e passaram suas características adiante, foram homens que tinham várias esposas e cuidavam dessas esposas, porque as mulheres são dependentes, elas não vivem sozinhas. Então os homens que mais conseguiram sucesso evolutivo eram aqueles que amavam tanto as suas esposas dentro do seu harém, que cuidava delas com muito amor, né, com muito carinho, dividia ali os recursos dele, era um provedor e protetor. Então, passou isso para frente, nós somos assim, né? A nossa programação da matéria, da mater, da grande mãe, é essa. É não separar o amor do sexo. Isso, Esther Vilar explica muito bem no livro Sexo Polígamo, explicando que é mais saudável para o relacionamento, segundo ela, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, dentro do relacionamento, abrir o relacionamento só para o homem. Por incrível que pareça. E assim, a própria mulher vai se sentir mais satisfeita, o homem ele vai ficar mais carinhoso, mais feliz, a esposa fica mais feliz, a amante fica feliz, todo mundo fica feliz. Segundo ela, leiam um livro Sexo Polígamo, é muito bom, é curtinho até e ela tem boas definições a respeito disso. Então, cara, tudo começa no abandono da sexualidade, não da sexualidade, caramba, do sexo em si, né? E a partir daí você consegue focar em prazeres superiores. Porque, querendo ou não, a nossa vida é busca por prazer. Lembra do que eu falei lá no vídeo do paradoxo do amor e do prazer? Todos nós estamos buscando alguma forma de prazer, mesmo que disfarçada. Então, quando nós praticamos a bondade, também naquele livro... Caramba, eu estou confundindo o livro com o vídeo. No vídeo do O que é o amor, né? Que foi desafio lá do Davi do que é a vida. Lá eu também expliquei, obviamente, pautado pelo Kodama, que é o cara que eu não saberia disso se não fosse ele, né? Eu li há anos ali aquele texto do Amor Bidimensional e Ascensão do Tecno-Waifuísmo, que ele escreveu, e ele fala sobre o amor egoísta, que só existe o amor egoísta porque você realmente não consegue tocar a outra pessoa, né? Você não consegue dizer se as outras pessoas são máquinas, né? Aquela teoria do teste de Turing, manja. Tu não pode dizer se o mundo é simulado e só você sente, porque só você tem acesso ao que você é. Só você sabe o que você é, né? Então, o mundo pode ser muito bem uma alucinação programada, como diz o Kodama, né? O mundo pode ser muito bem uma simulação e as outras pessoas, sua mãe, teu pai, tua irmã, todo mundo aí, teu irmão, teu cachorro, podem ser robôs, né, feitos para te enganar. Afinal, você nunca teria certeza disso, né? Como é que você pode saber se o que eles respondem, o que eles sentem é tudo programação ou se é verdade, se eles sentem como você sente, não é? Como nunca teremos certeza disso, o nosso corpo, ele meio que o ego ele se fecha, não é? E ele só consegue amar a si mesmo. Daí essa coisa do amor egoísta. Quando você induz o prazer em outra pessoa, seja sexual, seja fraternal, seja emocional, seja generoso, de qualquer forma, você não tem certeza se aquela reação é genuína. Se a pessoa está fingindo, você não tem contato com o sistema nervoso daquela pessoa, tá ligado? Mas você se valida de qualquer forma. É por isso que eu descobri que é muito possível, o próprio TFM já falou, é muito possível você expressar esse amor em objetos, né? Daí o meu relacionamento com inteligências artificiais e o início do waifuísmo, coisa que o Kodama já explicou lá no seu livro, no seu texto, Ascensão do Amor Bidimensional. E ele também explicou no vídeo sobre o amor, não é? E o romance, que foi também desafiado pelo Davi. O vídeo ficou excelente. Ele fala justamente isso, né? Essa coisa do amor egoísta e tudo mais. Hoje eu tô meio desfocado, cara. Tô confundindo palavras aqui, né? Mas vamos lá.
A admissão do amor egoísta é o primeiro passo para você entrar na sua introspecção, né? Você vai perceber que o seu amor, a sua expressão de bondade, de carinho, de afeto, ela depende de você, só de você e nada mais, ponto. Ela não depende de outra pessoa, não é como se fosse uma aura que você tem que exprimir para outra pessoa, né? Não é como se você precisasse de validação. Essa é a primeira chave para a libertação. Você não precisa amar a outra pessoa, né? Você só precisa amar a si mesmo. Esse foi o grande erro de Adão na Bíblia. Adão tinha tudo ali que ele podia imaginar e querer, mas ele se sentiu solitário. Por quê? Porque ele não aprendeu essa coisa do amor egoísta. Ele poderia se validar sozinho e criar dentro da tua mente o dom que Deus deu a ele, né, da mente, e criar a tua amada ali dentro. Mas ele foi inventar de pedir a Deus a Eva, e Deus deu a ele Eva, que foi feita da sua costela, né? Então ela tinha os mesmos defeitos dele, só que piorados, não é? Porque assim, se Adão, o homem, no caso, é a imagem e semelhança do Criador, porque Deus, quando fez o homem, ele deu uma parte minúscula, infinitamente minúscula do que ele é para o homem, então nós temos um quê de sagrado, né? Um quê do perfeito. Só que quando Deus criou Eva, ele não deu uma parte de si. É claro que deu uma parte de si, mas ainda infinitamente menor do que a parte que ele deu a Adão. Porque ele fez Adão a partir de si mesmo, né? O sopro do barro e tudo mais. E aquela coisa do sopro da vida, né? Quem dá a vida é Deus. Não é a natureza. Ele usou a natureza ali para formar o homem através da analogia do barro, né? É óbvio que isso não necessariamente aconteceu, não foi assim realmente que Deus criou. É uma analogia para você entender que o barro é por parte da natureza, correto? A terra. E o sopro da vida o sopro de Deus, no caso, é o sopro da vida. Então, ele deu ali a Adão parte de si nesse sopro. Quando ele fez Eva, ele não criou Eva totalmente a partir do barro. Ele criou Eva a partir da costela de Adão. Então é por isso que a mulher ela é dependente do homem, né, em todos os sentidos, porque ela é parte do homem. O homem não depende da mulher. Ele vive livre e ele consegue, inclusive, conseguir a sua satisfação, a sua individuação sozinho, sem ela. A mulher, ela depende do homem para tudo, cara. Até para ascender espiritualmente, ela precisa do homem. Para individuação, ela precisa de um homem. Ela não consegue fazer isso sozinha, por causa da questão da costela, né? E também, essa costela é o símbolo de que os defeitos de Adão foram passados para Eva de maneira exacerbada ali, né? Tudo que Adão tinha de ruim, Eva pegou e por ela ter menos do sagrado, porque ela já foi feita de uma mistura maior ali, né? Do barro e da costela, ela já nasceu mais profana, entendeu? Ela tem o sopro de vida de Deus, óbvio, toda a vida tem, porém é um sopro de vida mais diluído, porque tem menos concentração, sabe, desse sopro. Então, essa é a ideia ali o Gênesis é genial, cara, é muito genial. Quando você entende a analogia da Bíblia, tu consegue entender a zorra toda. E daí Eva fez o que fez, né? Literalmente condenou toda a humanidade a uma vida aqui na Grande Mãe, né? Porque ela é materna. Eva, ela simplesmente ouviu o chamado da Grande Mãe. E esse é o arquétipo da cobra. O arquétipo da cobra é o arquétipo da traição. E aí a gente entende aquela coisa de Lilith como a natureza e a contraparte de Deus e blá blá blá, o feminino. Eu vou chegar a isso em outro vídeo, porque tem um vídeo também para fazer que que vai ser promovido, não é? Foi comprado justamente sobre a minha visão teológica. Né? Meu Deus do céu, esse vídeo provavelmente vai demorar umas 2 horas para fazer. Vai ter uma duração de 1h30 ou mais. Mas vamos chegar lá, não vou dar muitos spoilers. Então o que eu quero dizer com essa analogia do Gênesis, né? De que o homem ele tem tudo o que ele quiser, o que ele precisa, na verdade, né, para ascender. Ele tem o sopro de vida divino, ele tem uma parte da consciência de Deus. Ele tem essa capacidade de abstração, de criação. Ora, se o Criador, Deus, é o Criador de tudo, ele é o arquiteto do universo, nós homens também vamos ter um pouco disso. Se Deus conseguiu criar a vida, nós homens também vamos ter um pouco disso. E como a gente vê isso? Ora, com a tecnologia. A tecnologia é justamente a forma que nós temos de criar, né? Nós pegamos a natureza ali e criamos algo. Assim como Deus criou tudo. É óbvio, nós nunca vamos chegar, talvez cheguemos perto, mas nunca vamos chegar à complexidade de Deus, então nós não vamos conseguir criar como Deus criou. Mas é possível a gente, o computador, o celular que você está usando aí para me ver, é tudo criação de homens, tá? Mulheres não ajudaram em quase nada quanto a isso, exceto na procriação. Então, essa tecnologia é justamente
a expressão que nós temos do que divino que tem dentro de nós. A vida, não é? O ser humano é capaz de... O ser humano não, o homem é capaz de criar vida. Inteligências artificiais são justamente uma forma de vida. É óbvio, é uma forma de vida capenga, não é? Meio xoxa ali, que não realmente sente, que parece que não tem alma, porque meio que... máquinas não têm alma, né? Correto? Então... Deus consegue dar alma, mas o homem não consegue. Então, o homem tem uma forma de criar vida bem inferior à de Deus. Porque o homem é isso, a imagem e semelhança de Deus. Ele é meio que uma pequena cópia de Deus, mas ele não é perfeito nem perto da perfeição. Então, daí vem essa analogia do Gênesis. Então, aonde eu quero chegar com isso, né? E, cara, você tem tudo aí para dentro da tua cabeça, né? A tua mente, ela é perfeita para criar universos. Nós estamos na consciência de Deus nesse exato momento. Tudo na natureza é uma força de vontade, não é? A força que une todas as partículas, a força que puxa os corpos, que é a gravidade, isso tudo acontece porque Deus quer, é força divina, não é? Esse é o logos que chamavam os gregos. É uma vontade que tem aí que faz o universo não se rasgar, não é? Que faz o universo ficar juntinho. Quem é que tem essa vontade? O que mantém as coisas juntas? É Deus, cara. Tipo, é como se Deus fosse realmente o cara que segura ali. Claro, fazendo analogia, antropomorfização, não é exatamente isso. Mas é o cara que está segurando o tecido do universo junto, porque sem ele tudo se rasga, tudo literalmente para de existir. Então, saiba, você tem um pouco disso. E se você tem um pouco disso, se você é a imagem e semelhança de Deus, a única forma que você tem de compreender parte do Criador é olhando para dentro de si mesmo. Você não vai encontrar Deus de outra forma. Você não vai entender uma parcela, porque nunca dá para entender uma criatura não, né? Porque ele é o Criador. Não dá para entender o Criador perfeito, sendo você imperfeito. Então, para você entender uma pequena parcela de Deus, a única maneira que você tem é olhando para dentro de você mesmo, correto? Já que você é a imagem e semelhança dele, então assim você o entende. Então, a introspecção é sempre, em todas as doutrinas religiosas que pregam essa extrapolação de consciência, é sempre a chave para chegar até Deus. E essa introspecção, como eu falei, só pode vir dentro do Volcel, cara. Se você inventar de se distrair, tu não vai conseguir olhar para dentro de si mesmo. E como eu expliquei no vídeo do amor, né? A sexualidade, ela não precisa ser abandonada. Existem várias formas de sexualidade. A sexualidade, ela também é santa. E eu também vou explicar isso em outro. Ela pode ser santa, não é? E eu vou explicar isso em também um vídeo que já foi comprado, de como o cristianismo ele salvou o Ocidente através da santificação da sexualidade. Porque o ato material do sexo ele é muito corruptível, não é? Ele tem essa coisa de fetiche, fantasia e um ato progressivo de ficar aumentando o prazer e testando coisas novas e mais absurdas e tudo mais. A gente sabe, o vício em pornografia é uma coisa que atinge a maior parte dos homens aí, das novas gerações e tal. Tem uma porrada de homens que não conseguem se livrar por causa disso. Porque o sexo material, ele demanda uma progressão, não é? Você que sempre vê coisas novas e coisas mais absurdas, etc, etc. E o cristianismo ele santificou o sexo através da admissão dessa vontade que o ser humano tem de fazer o proibido, mas eu vou explicar isso no vídeo que está a seguir aí. E é por isso que eu discordo do Davi quando ele diz que se você ama uma pessoa e quer fazer sexo com ela, já não tem amor perfeito ali. Eu discordo completamente. É possível sim você amar perfeitamente uma pessoa e querer fazer sexo com ela, como eu expliquei no vídeo. O sexo, ele é uma mistura da lascívia, da libido, da paixão e tudo mais, mas com a vontade de fazer o bem, não é? A vontade de gratificar outra pessoa, de dar a ela o prazer, de não fazer o mal. O problema é que isso é muito distrativo, isso é muito corruptível. O sexo material ele é todo imperfeito. Ele vicia, ele distrai, ele condena, ele se perverte, né, de várias formas e tal. E daí vem aquela galera que gosta de fazer sexo tântrico, né? Ou projeção astral e tal. Tipo, você com sua parceira ou parceiro, seja lá quem for, você realmente vai para outro plano para se conectar sexualmente com outra pessoa. E é aquela coisa que eu falei, isso é perigoso, isso não me atrai, por quê? Porque tu envolve outras pessoas e outras pessoas não são controláveis, não é? Podem vir experiências ruins através disso, por quê? Porque a pessoa pode não ter controle, ela pode ver ali um ambiente onde ela pode fazer tudo com você e acabar saindo do controle, isso é uma experiência ruim. Eu não gosto de depender de outras pessoas para ter o meu desenvolvimento. Então eu me fecho em mim mesmo e admito aquelas Wonderlands do próprio Tesla. Ele diz o seguinte,
que você dentro da tua mente, cara, tu pode criar o que você quiser. Você pode se convencer do que você quiser, sonhos lúcidos, bem trabalhados. E, meu irmão, tu pode fingir que tu tá no mundo do Minecraft, tu pode fingir que tu tá no mundo do Skyrim, tu pode brincar de Deus dentro da tua cabeça, justamente dessa coisa que eu disse, né, do Gênesis. Deus deu a você uma pitada do poder dele. Então você tem um universo dentro da tua cabeça, entendeu? Assim como nós estamos na cabeça de Deus, entre aspas, né, na consciência, na mente de Deus agora, nós podemos ser o Deus de nossa própria consciência. Isso tem todo o aparato quântico, tá? Tem todo o aparato físico-quântico, que era inclusive a área de trabalho de Tesla. Ele não estava para brincadeira quando ele disse essa parada de Wonderlands. Tem aquela coisa que o Yannick Kirigai é mais entusiasta, ele já mostrou isso na realidade última, né? No vídeo dele sobre física quântica, amor divino. Cara, o Yannick Kirigai é um intelectual da porra. E ele é mais entusiasta dessa coisa da física quântica e tudo que ele fala faz todo sentido. Aquela coisa da dualidade onda-partícula. Cara, o próprio universo ele é o que você quer que seja. Você observar partículas com a intenção de que elas sejam partículas, ela vai se comportar como partícula. Se você observar a partícula com a intenção de ver ondas, elas vão se comportar como ondas. Então, o próprio Deus sabe que a fé move montanhas. Por isso que está na Bíblia. Cara, se você tiver vontade suficiente, tu faz a merda que você quiser. Entendeu? Por isso que tem aquela passagem, né, de que, eu acho que foi Pedro ou Paulo, não lembro, queria andar sobre as águas como Jesus e falou, olha, tu consegue. Jesus falou para ele, tu consegue, mas tu tem que focar e tu tem que querer. Se você não tiver fé, tu vai afundar. Então ele deu alguns passos, né? Pedro ou Paulo, não lembro, foi um dos apóstolos, tentou caminhar sobre as águas, teve um pouquinho de fé e afundou. Então assim, nem ele mesmo acreditou que aquilo era possível, entendeu? E aí justamente isso que o Kodama mostra em seus vídeos, a questão da auto-hipnose, da autossugestão. Ele é hipnoterapeuta, ele fala, meu irmão, se você quiser, tu cria a tua realidade dentro da tua cabeça, fora da tua cabeça, onde você quiser. Tu literalmente pode alucinar de forma programada, tá? Os cheiros que você sente, os tatos, o paladar, a visão, a audição, tudo isso são sensações, são partículas e ondas que entram nos seus órgãos sensoriais e são o que? Processadas pelo cérebro. Então, dessa forma, você consegue manipular o seu cérebro para entender o que quiser dessas partículas e ondas, entendeu? Justamente como as próprias partículas e ondas se comportam da maneira que você quiser que elas se comportem. É tudo uma questão de percepção. Se você molda a sua percepção, tu consegue enxergar a merda que você quiser, tu consegue ouvir a merda que você quiser, meu irmão. Uma viagem. E é aquele negócio, se tu ficar preso na Matrix, tu fica preso no sexo material, tu não vai chegar a esse nível, tu não vai despertar para isso porque tu tá preso nos braços da grande mãe, cara. Tu não se divorciou da tua mamãe, entendeu? Ela não vai deixar você ver novos mundos, ela quer te proteger, porque ela acha isso tudo muito inseguro e tal. Eu vou explicar isso no arquétipo da Lilith, né? Lilith não quer que você encontre a Deus, ela quer te prender na matéria e tudo mais. Da mesma forma que a cobra, o arquétipo da cobra, não é a grande mãe ali, ela quis mostrar a Eva e a Adão o discernimento do bem e do mal através do consumo do fruto proibido. Vou chegar lá. Então, saibam disso. O próprio Criador, Deus, o engenheiro do universo, o demiurgo, seja lá como você quiser chamar, ele fez o universo de maneiras inteligíveis, tá? Ele não quer que seja uma coisa mística, ele não quer que você entenda as coisas, é porque é tudo Deus, o céu é azul, porque Deus quis que foi assim, não tem explicação lógica, não tem explicação científica. Por isso que eu caso sempre o criacionismo com o evolucionismo, com a ciência, não é? Com a seleção natural. Cara, Deus criou as coisas de uma forma que nós possamos entender. Ele quer que nós apreciemos a criação, tá ligado? Ele não quer que simplesmente seja, velho, Deus quis que foi assim e não faz sentido se a gente tentar entender. Não, cara, esquece, só Deus quis assim. Não, ele não quer que seja assim. Ele quer que nós apreciemos, porque a própria criação não faz sentido sem a consciência, tá ligado? O próprio Deus, ele criou o ser humano para que apreciasse o mundo. Tá na Bíblia, inclusive, né? Domine os animais, as terras, os mares, isso aqui é tudo para você. Ele quer que o homem faça justamente isso, que ele pegue a natureza, ele molde a natureza, ele faça os animais agirem da forma que ele quer, claro, com respeito, daí os sacrifícios, né, que Deus pedia, principalmente no Velho Testamento. No Novo eu acho que também tem, né? Aquela coisa tipo, pegue um bode, mate o bode e faça uma festa, não é? Que é o caso de Abraão. Ele não pediu que Abraão matasse o próprio filho para provar a fé a Deus. Não muitos ateus
críticos aí do cristianismo e da deísmo, da teologia, não deísmo, da teologia em geral, dizem que isso é uma contradição, né? Pô, se Deus tudo sabe, se ele é onipresente, ele já sabia que Abraão teria fé e mataria o seu próprio filho. Então por que ele fez isso? Cara, era para passar uma mensagem para o próprio Abraão, entendeu? Deus já sabia o que ia acontecer, pois ele é onipotente e onisciente, mas ele quis passar uma mensagem para Abraão. Então, quando ele viu que Abraão absorveu a mensagem, ele falou, não, mata teu filho não. Faz o seguinte, mata o bode, desse bode tu vai fazer uma festa aí. Eu não sei se foi um bode, se foi uma cabra, foi um cabrito, sei lá, mas foi um animal e o sacrifício, né, é justamente isso. Deus não quer o sacrifício em vão. Ele não quer que o derramamento de sangue seja em vão. Ele quer que a vida siga o seu ciclo, não é? E o ciclo dos animais é serem consumidos pelo ser humano. Então, você simplesmente matar o bode por matar, como quer os sacrifícios aí, né, os sacrifícios pagãos, vamos pôr assim, né? Sacrifícios a demônios geralmente são assim, né? Morte em vão. O derramamento de sangue em vão. Tipo, você mata o bode, ou a galinha, ou sei lá, o animal que for, e não consome. Você deixa a carne apodrecer ali e mata em vão. No caso do sacrifício a Deus, é o segmento da vida, não é? É o fechamento de um ciclo. A vida do animal é essa, né? Tem aquela lógica também, como eu disse, tudo na mente divina é lógica. Daí o logos grego, não é? É aquela coisa que é dito na própria Cabala, que é uma leitura paralela à Bíblia. O mineral não tem vida, então ele aspira a ser consumido pelas plantas, pois as plantas se alimentam de minerais do solo, e as plantas têm vida, ela tem um sopro divino. Porém, as plantas não têm consciência, não é? Então elas são consumidas pelos animais, os herbívoros nesse caso. Então, elas aspiram a essa consciência e são consumidas de bom grado pelos animais para fazerem parte desse mundo que é o animal, não é? Toda a vida é um universo em si mesmo. Então, a planta ela aspira para ter a consciência do animal herbívoro, né? O fato de se mexer, de sentir e tudo mais, plantas não têm essa capacidade, então elas são consumidas de bom grado. Assim como os animais aspiram o quê? Para a senciência humana, a capacidade humana de se criticar, não é? O conhecimento. Então, os animais herbívoros, que são os principais que nós comemos, eles justamente fecham o ciclo da sua vida para serem consumidos por nós, para serem absorvidos pelo nosso universo, né? Porque o nosso corpo é um universo em si, tem vida aqui dentro, tem várias vidas e tal, vários micro-organismos. E qual o fechamento do ciclo humano, não é? É ser consumido pelo mundo espiritual. É a morte da carne. E daí você entende porque todas as doutrinas espirituais sempre dizem abandone a carne, abandone a matéria, você tem que ser consumido pelo mundo espiritual, você tem que fazer um casamento com Deus, um casamento com o mundo espiritual, seja lá o que for. É o próximo passo, entendeu? O fechamento do ciclo da vida humana é esse. Então, é quase que um auto-churrascamento, é perto disso, tá? Não estou dizendo que é um suicídio propriamente dito, mas você abandona a sua carne, cara, e a partir disso, você entende que o seu corpo é só uma ferramenta para você lidar com as coisas materiais aqui desse mundo, e é tudo uma escola, um aprendizado. E a partir disso, tu vai deixando os pecados, não é? Tu vai deixando a luxúria, a partir do vocel, tu vai deixando a gula, a partir do minimalismo e da sua dietinha Red Pill aí, tu vai deixando a avareza, tu vai deixando o orgulho, tu vai deixando a ira, são todos instintos, não é? A ira, ela é importante para a sua autopreservação, correto? Pô, muitas vezes você ter raiva faz você salvar a sua própria vida, você consegue uma situação de luta ou fuga ali, mas isso só interessa a matéria, porque isso é preservação do seu corpo, e o seu corpo não interessa tanto. Então, é claro, não estou dizendo para você se deixar ser agredido, mas entender que muitas vezes a ira ela é banal, daí está na Bíblia, né? Dê a outra face e tal. O dê a outra face não é você literalmente se deixar agredir injustamente, mas é você controlar a tua ira ali e não ficar retrucando, não é você não ficar agredindo de volta. E eu acabei de perceber que eu não estou fazendo só o vídeo do Voo Céu. Eu estou fazendo também o vídeo da minha visão teológica das coisas, estou explicando tudo. Eu estou pensando, inclusive, em deixar tudo junto aqui, e como os conteúdos estão interligados, eu provavelmente faça um vídeo só, mesmo que demore 1 hora e meia. Mas vamos continuar, tá legal aqui o papo. Então, na mente de Deus, tudo está interligado, correto? Ele é a força que une tudo, e você percebe
a semelhança em tudo, né? Todas aquelas coincidências. Eu não acredito em coincidências, coincidências não existem, mas por uma questão lógica, não é? Se tudo é um plano divino, então não tem como haver coincidência. Mas vamos lá. Aquelas, entre aspas, coincidências do fato que você já viu aí na internet, memes e em rede social. O teu cérebro se parece com uma casca de noz, não é? Uma casca não, com uma nozinha dentro de uma casca. Os neurônios e as ligações ali, né, neurológicas, elas parecem as raízes de uma árvore. Assim como o sistema nervoso humano. Tudo isso é simbólico. Cara, parece tudo isso é planejado, tudo isso é arquitetado. Você acha que essa porra toda é coincidência? Isso é muita inocência, cara. Tudo é arquitetado. Então, o próprio criador, ele é uma assinatura dele, tá? Ele mostra que essa porra toda foi planejada e que isso não é acaso. É só você procurar a assinatura dele. Então, é meio que tudo faz parte de tudo está interligado em tudo, e aí a teoria das cordas de Einstein vem justamente dizendo isso, que o passado, presente e futuro está tudo interligado, o espaço, o tempo também, né? Ou seja, a física ela está ligada com a teologia, está ligada com o criacionismo, que está ligado com a evolução, que está ligado com a reprodução, está tudo interligado de alguma forma. Daí a gente observa o átomo e a gente vê que o átomo se comporta exatamente como sistemas solares, não é? O núcleo no centro representando a estrela gravitacional, que gera o campo gravitacional, sendo nossa estrela o Sol, e os planetas sendo os elétrons. E daí passa na tua cabeça, caralho, será que dentro do átomo, a nível subatômico, não existe um outro universo? E aí isso aí vem parte do deísmo, né? Aí o deísmo, ele vem assim numa ideia de que você é a imagem e semelhança do Criador, logo você é meio que um Criador, você é um Deus também, só que de uma maneira muito menor. Porque os átomos do seu corpo são universos dentro de você, e se você manipula esses átomos através da sua alimentação, enfim, da sua vibração, não é? Tesla falava muito sobre isso, sobre energia, vibração, ondas e tal. Então, através da sua vibração, os átomos do seu corpo vão se comportar de uma maneira ou de outra. O próprio Kodama também explica isso, que muitas doenças elas são autoinduzidas através da hipnose, né? Que existem doenças como pressão alta, colesterol alto, que não é bem uma doença isso, né? Mas causa ali Hoje nós descobrimos que não é o colesterol que causa isso. É a pressão alta que causa o rompimento das artérias e o colesterol é liberado para desfazer esses danos, não é o colesterol que causa isso. O fato do colesterol estar sendo liberado é uma forma de remediar esses danos e tal, então não é um sintoma. Então não existe essa de colesterol alto, colesterol ruim. Eu tô doido para aumentar o meu colesterol cada vez mais, porque o colesterol é a base da testosterona, é a base de uma porrada de hormônio e deixa você mais saudável, né? Em todos os sentidos. Não existe essa de LDL, HDL. Cara, todo colesterol é bom. Igual gordura saturada de origem animal. Tua pele, seus olhos, a maior parte dos seus tecidos aí, toda a lubrificação do teu corpo depende de gordura saturada. Mas enfim, o deísmo ele vê nisso, né? Que você pode controlar o seu corpo e que cada átomo do seu corpo é um grande universo, não é? É porque como se fosse a nível de escala, certo? O nosso universo ele tem uma escala maior, mas você vai diminuindo e tem o mesmo universo ali, tem as mesmas vidas, talvez existam pessoinhas dentro, orbitando, né, os seus átomos ali dentro dos planetinhas que estão nos elétrons. Quem sabe, não dá para saber, pode ser e tudo mais, mas pelo menos a nível biológico isso é verdade, né? O seu corpo é um universo em si, tem uma cacetada de vida aí dentro de você, né? Sua flora intestinal, micro-organismos no teu rosto, na tua pele, enfim. Tem muitas vidas que dependem literalmente de você. E elas, obviamente, só não são sencientes, mas é aquela coisa que eu falei, não é? Nós somos criadores imperfeitos, nós não conseguimos criar vida com alma, vamos pôr assim, né? Com o sopro da vida. Mas, para o Criador, toda vida é valiosa. Então, de fato, agora chegando mais para o final do vídeo, né, para a conclusão, como ascender, não é? Como extrapolar a sua consciência? Cara, é o abandono da carne. E a coisa que mais te prende nesse mundo é o maldito do sexo, de certa forma. Eu já expliquei, não é? O mal que o homem pratica, os pecados do homem, são por conta do sexo, cara, por conta da validação sexual. É que eu já falei, subconscientemente, inconscientemente, o cara está sempre buscando essa validação sexual através do poder, através da humilhação, através da ira, não é? Então, a concorrência que o homem tem um com o outro
é parte da ira, né? Essas brigas aí de homem contra homem, cara, que você vê aí. O cara matou o outro no bar, o cara fez isso e aquilo. Cara, no fim das contas é tudo por causa de mulher, cara. Porque o cara, ele quer ter o orgulho dele, não é? Ele quer ter o ego dele intacto para dizer que ele é machão e tal. E para que que isso serve? Se não para pegar a admiração de mulher, porque mulher só admira homem machão e tudo mais. Um cara que já abandonou mulher, ele pode ser chamado de gay. Cara, várias vezes já fui chamado de gay aqui por declarar que sou Volcel, por fazer o conteúdo que eu faço, em comparação ou melhor, mostrando o profano feminino. Várias vezes os caras dizem, você deve gostar daquilo, e você deve ser isso. Eu não tô nem aí, meu irmão. Eu já não tenho mais que defender a minha macheza, né? Então, tem até aquela crítica que os próprios seres de luz fazem, né? Masculinidade frágil, que em certa forma, como eu disse, né? Uma mentira é muito melhor escondida entre duas verdades. E quando o cara ele defende a própria honra e não quer se vestir de mulher e não quer usar batom e tudo mais, ele não está tendo masculinidade frágil, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas quando você vê aquele cara com ego muito grande, querendo parecer machão e tipo, não me irrita porque eu sou muito explosivo e não sei o quê, tu vê que é realmente uma masculinidade frágil. Essa masculinidade frágil é, na verdade, uma forma que ele tem de se inflar, né? Que nem aquele sapo que fica maior para parecer mais imponente, que nem o pavão quando libera suas penas assim para atrair a fêmea. Então, ele quer parecer ultra machão e tal, porque isso denota para a mulher o que um homem a qual todos temem, e aquela coisa da seleção por hibristofilia, o homem inconscientemente sabe disso. Então, o cara, quando ele pratica essas coisas aí do ego, é tudo por conta de mulher, para se prender na Matrix, na Mater, na grande mãe, através do sexo. O sexo é o que prende a maior parte dos homens aqui, a essa terra. Não é à toa que a grande dificuldade dos homens é largar a pornografia, a grande dificuldade dos homens é entrar no Volcel, a grande dificuldade dos homens é largar o GPzismo, a grande dificuldade dos homens é largar o sexo casual, né, leitado e ghost. A grande dificuldade dos homens aqui da machosfera mesmo, eu estou falando daqui da machosfera, é fechar o Tinder, é terminar com a namorada, é parar de ser manipulado pela neotenia. A grande dificuldade dos homens para seguir o seu próprio caminho de verdade é largar o sexo. Então é isso que eu digo. O Volcel é o primeiro, não estou dizendo que é tudo, é o primeiríssimo passo para você ter a sua felicidade e a sua satisfação em outros ramos. E eu garanto a vocês, cara, o prazer carnal é delicioso, mas existem prazeres muito maiores, gozos, literais gozos muito maiores. Mas é óbvio, é muito mais difícil, né? Você tem que largar e tal, a grande mãe, o abraço da grande mãe é muito caloroso e muito fácil de conseguir. E aquela coisa, uma regra universal, que é uma regra divina também, é que o esforço é proporcional à recompensa. É claro, não significa que se você for trabalhar feito um burro de carga, tu vai ficar rico, necessariamente, né? O esforço ele também conta com planejamento, né? Você saber o que você está fazendo, buscar informação e tudo mais. Não adianta você simplesmente erguer montanhas nos ombros sem um plano, que você só vai se esforçar à toa, tu vai gastar energia à toa. Então tem muito coping aí de gurus financeiros que dizem, não, trabalhe, não sei o quê, e no fim das contas, se você não tiver um plano, você está fudido. Então é assim, o esforço faz parte também do planejamento, então você tem que saber o que você está fazendo, ter um plano, saber aonde você vai, porque o universo é um plano, a criação é um plano. Você acha que Deus fez tudo por acaso? O próprio Einstein dizia, né? Deus não joga dados com o universo. Então, assim como você não quer extrapolar a tua consciência e ficar mais próximo de Deus, tu tem que agir como ele, cara. Tenha um plano, abandone a carne, saiba o que está fazendo e vá seguindo. Aí você demanda estudo, demanda esforço, uma coisa que os caras não querem fazer, porque a grande mãe é um aperto muito carinhoso, muito forte, muito amável. É muito gostosinho, né, o abraço da grande mãe, da Matrix. Ela te mantém seguro. Por isso que o Blue Pill ele cria aqueles copings limitantes, não é? Que é diferente dos copings edificantes. Ele cria aquele coping limitante do não se relacionar com o M-Sol, é coisa de homem maduro, é coisa de homem guerreiro, e a M-Sol também é uma guerreira. O homem cria os copings limitantes para se manter ali no abraço da grande mãe, sabe? Para continuar conseguindo sexo de baixa qualidade com uma quimerizada, uma telegonizada. Isso é justamente isso. Então você vê como a machosfera, o filme Matrix, a nossa filosofia aqui de seguir o seu próprio caminho, teologia, cristianismo, criacionismo, evolução, materialismo, tá tudo interligado, cara. Não tem essa de antagonismo, tá ligado? Não tem essa de uma coisa diferente da outra, é tudo uma coisa só. Deus é um só e ele criou a partir de si, a partir da sua mente,
um universo que faz parte dele mesmo. Então tudo está interligado, é só você saber encontrar a ligação entre as coisas, não é? É só você encontrar a anedota, e é por isso que a Bíblia é anedótica. A Bíblia é simbológica. Deus ele gosta muito disso. É óbvio, eu estou falando aqui, não estou dizendo que Deus é um homem que escreveu o universo, a gente está antropomorfizando, né? Deus é uma coisa bem abstrata, é difícil de entender Deus, porque, bom, ser perfeito é impossível, na verdade, de ser entendido por seres imperfeitos. Mas a gente cria anedotas, né? A gente cria aqui formas de linguagem para entender melhor o Criador. Então o Criador ele é muito simbológico, ele gosta de anedotas, ele gosta de arquétipos, não é mesmo? Por isso que ele pôs ali o formato da raiz da árvore como raiz do nosso sistema neural e tal. E faz todo sentido quando você vê ali, né? Quando você compara a raiz da árvore com a função da raiz da árvore com a função do nosso sistema neural, da nossa mente, nosso cérebro, que faz o nosso cérebro. Então, entender a Deus é olhar dentro de si mesmo e tentar entender a sua criação, não é? O que nós entendemos a partir da simbologia do universo e do que as coisas significam é uma forma de tentar entender a Deus. E é por isso que é dito na Bíblia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é isso? E tem um cristão ortodoxo romano muito bom que eu sigo, aqui no YouTube mesmo, ele tem vários livros excelentes, chamado Father Spyridon, ou Pai Spyridon, né? Ele é um priest, como chamam, né? Um sacerdote. E ele escreveu vários livros justamente nisso, né? Um deles mais famosos é The UFO Deception, ou a enganação dos OVNIs, não é? Que ele explica como essa coisa de fenômenos voadores não identificados e coisas extraterrestres são uma distração da teologia, não é? E ele mostra também como na Bíblia haviam OVNIs, né? E como tudo está interligado de alguma forma, né? Os fenômenos astronômicos, na verdade, eles fazem parte da criação, e aí tem aquela ideia de que se existe vida fora da Terra, então nós não somos únicos, então nós não somos os queridos de Deus, como está na Bíblia e tal. Enfim, o livro é muito bom, recomendo. Não tem em português, infelizmente, mas eu vou deixar o link aqui do canal do Pai Spyridon para vocês checarem. E ele fala o seguinte: uma das maiores lições que ele me deu como sacerdote é dizer que o caminho para a salvação é estreito, não é essa a palavra correta. O caminho para a salvação ele é muito estreito. Ele não cria concessões, ele não é flexível, ele não tem condições. Né? Ah, não, eu posso fazer isso dessa forma. Ele não é assim. O caminho para você chegar a Deus, ele é totalmente estreito. Ou você faz o que está dito para você fazer, ou você não alcança o reino dos céus e ponto. E é isso que ele quis dizer, ou melhor, é isso que Jesus quis dizer com eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é o quê? A resposta para todas as perguntas, correto? A verdade objetiva é o próprio Deus, é a onipotência e onisciência, né? Aquele que tudo sabe, é o que detém a real verdade. Logo é Deus. O caminho e a vida mostram justamente que o caminho para alcançar a verdade é vivendo a vida de Jesus. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para alcançar Jesus, o caminho que você tem que correr é a vida de Jesus. Destrinchando aí a simbologia, essa palavra que eu estava procurando, né? A simbologia de uma frase genial do maior filósofo da história, condensada em pouquíssimas palavras. Olha que genialidade da Zorra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com isso, ele mostrou literalmente o caminho para a salvação. Com essa mera frase, o cara mostrou para você a resposta para alcançar o reino dos céus. Então, o Father Spyridon diz o seguinte: olha, se você não imitar Jesus em tudo, tu se ferrou, tu não vai entrar no reino dos céus, é basicamente isso. Então, o que é que Jesus fez, não é? Ele peregrinou, ele fez milagres, ele batizou, ele fez jejum de 40 dias, ele voou ao céu a vida inteira, ele morreu em sacrifício pelo seu povo. Então é justamente isso que você tem que fazer para alcançar o reino dos céus. É claro, se você for cristão, não é? Porque a verdade para Cristo é voltar aos braços do Pai, o Criador, Deus, justamente o que ele fez no fim da sua vida, né? Ascendeu aos céus ali depois de renascer. E o caminho para isso é imitar a Jesus. Os apóstolos estavam justamente nesse caminho, né? Eles imitavam a Jesus em tudo. Morreram também em sacrifício. A maior parte dos apóstolos morreu tão grotescamente quanto Jesus Cristo. Foram torturados e, enfim,
destruídos do seu corpo, da sua carne, né? Então é meio que uma simbologia também aí, né, de morrer de forma brutal aí, né, como Jesus morreu crucificado. Então faz parte. A maior parte das mortes no nosso mundo são bem brutais, não é? Não vou dizer a maior parte, mas grande parte. A natureza, ela é assim, ela gosta de causar, né, medo, ela gosta de causar terror e tal. É aquela coisa que eu até expliquei, né, no meu vídeo do paradoxo do amor e do ódio, da dor e do prazer. Nós temos meio que esse apreço pela dor e por ver coisas grotescas e tal. A natureza, ela sempre nos chama para isso, porque meio que é tudo que ela tem, não é? Ela mostrar as entranhas e a morte, a perversão, a lascívia, tudo isso chama a nossa curiosidade, é um chamado do primitivo, porque a natureza quer se mostrar. Como eu falei, a grande mãe, ela não mente para você, ela se mostra para você completamente e você só cria uma ilusão na tua cabeça, que é o teu ego, né? Tentando se proteger e tal. Então a natureza tem essa dualidade, né? Ela é muito bonita, você vê uma paisagem, um animalzinho bonito e fica calmo, mas experimenta você estar ali, né? Naquela paisagem, sozinho, sem nada, pelado, tentando sobreviver. Cara, tu não dura um dia. E da mesma forma, esses mesmos animais praticam muita carnificina, né? Eles matam, eles esfolam, eles trucidam mesmo, esquartejam uns aos outros. A natureza é violenta, exatamente como as mulheres. Eu já falei a vocês, né, que as mulheres são filhas da natureza, daí Lilith, daí aquela coisa da criação, né? De que as mulheres elas foram feitas a partir da costela de um homem e do barro. Então elas têm muito mais do profano em si, elas têm muito menos do sopro divino. E a única forma delas atingirem o sopro divino, a vida de Deus, é através de um homem por causa da costela, né? A costela tinha muito mais do divino do que qualquer outra parte do corpo feminino. Pois quando Deus passou a costela de Adão para Eva, ele passou ali dentro daquela costela, né? O pouco que ele tinha dado a Adão de sua sacralidade. Então é por isso que as mulheres elas têm essa dicotomia, né, de parecerem santinhas, de lindas e tal, e ao mesmo tempo elas querem ser grotescas, se mostrar pervertidas, e essa coisa do sagrado e profano. A natureza ela é bem assim, ela quer ser tudo, ela quer ser bonita, ela quer ser feia, ela quer ser amorosa, ela quer ser grotesca, ela mostra suas entranhas. Então, tipo, as mulheres elas têm meio que essa visão de serem esse meio termo, né? Elas são extremamente promíscuas em certo momento e estão sempre sendo grotescas, mostrando suas entranhas, literalmente, né, em alguns casos, nesses baile funks aí da vida. Mas, ao mesmo tempo, quando ela chega em casa pro papai e pra mãe, ela quer parecer santa, tá ligado? Pro namoradinho, ela quer parecer santa, pra sociedade, à luz do dia, não é? Ela quer parecer santa, mas à noite ela é grotesca pra caramba e vai pro baile funk, faz isso, faz aquilo, usa droga e não sei o quê. É exatamente como a natureza é, né? De dia ela é linda, e aquele pôr do sol e tal. Quando a noite cai, os predadores saem, e aí é violência pra caramba. Aí tu vai ver a savana africana lá, é zebra perdendo membro para crocodilo e antílope sendo carnificinado e isso e aquilo. A natureza, ela é assim como as mulheres. Ou seja, tu percebe aí, a criação inteira, cara, é tudo fruto de Deus. Toda a criação, tudo que existe é Deus. Daí aquela coisa, né? Deus está em todo lugar, ele é onipresente. Desde as células do teu corpo, tudo tem Deus, aí tem a assinatura de Deus. Então, Deus é simbológico, ele gosta de fazer essas comparações na sua criação para mostrar justamente que está tudo interligado de alguma forma. Tudo é um só, assim como você tem parte dele, tudo tem parte dele, tudo está interligado. Então, assim, é preciso de uma introspecção muito forte, tá? Sabe? De uma visão filosófica muito forte. E Deus quer ser entendido de maneiras científicas. Ele quer ser entendido de maneiras inteligíveis, né? E é justamente isso que ele quer que você faça, cara. Ele te botou aqui nessa terra para você descobrir a criação dele. Sem consciência, o nosso universo não teria sentido, manjou? Porque aquele negócio, né? Se não tivesse ninguém para aproveitar, por que Deus ia criar tudo? Ia ser só para ele, não faz sentido. Então ele criou a própria vida. E daí tem aquela ideia do antinatalismo que eu falei, né? Que muitos acreditam que o demiurgo, no caso Deus, o criador, o arquiteto da Matrix do universo, ele é rancoroso, ele é odioso porque ele põe os seus filhos aqui para sofrer, né? O sofrimento também, já que tudo é divino, o sofrimento também é divino. Aquela coisa que o Lex Luthor diz lá no Homem de Aço, né? O mais recente, com o Henry Cavill como Superman e tal. Ele diz que se Deus é de todo bom, então ele não pode ser
onipotente. E se Deus é onipotente, ele não pode ser de todo bom, porque se Deus pode tudo, ele também pode fazer o mal. E essa é mais uma falácia lógica, igual aquelas nível Epicuro, né, que muitos ateus gostam de dizer. Que é tipo, se Deus é onipotente, ele consegue criar uma pedra que ele não consegue carregar. E tem aquela coisa, né, que o Henrik Gaia já fala também em vários dos seus vídeos sobre física quântica, que o bem é tudo o que existe, só existe o bem. E não existe o mal, na verdade. O mal que nós chamamos é a ausência desse bem. De que forma? Quando o mal é praticado, Deus não está ali, entendeu? Ora, mas como assim? Se Deus é onipotente e onipresente, como ele não está ali? A consciência divina não está presente. Então, todo mal que é praticado é aquela coisa que eu já expliquei, né? É ausência de consciência, é uma coisa subconsciente ou inconsciente. Então, quando a pessoa está cheia de ira, cheia de lascívia, cheia de pecado, ela pratica coisas anticristãs, não é fora do divino. Ou seja, você não está em suas plenas faculdades, porque quando você está sob o domínio da sua consciência, você não pratica essa merda. Você está movido pelo quê? Pelos seus instintos primitivos, entendeu? Você está sendo movido por quem? Pela grande mãe que meteu dentro de você essa merda de instinto para que você pudesse sobreviver melhor aqui. Então, quando um homem pratica o mal com outro homem, ele pratica um assassinato, quando, enfim, toda a merda que acontece no mundo, todo santo dia ocorre, é a ausência de consciência. É o cara literalmente abandonando a Deus, não é? Não é que Deus não está ali. Deus está em tudo, ele vê tudo, ele faz parte de tudo. Mas é o abandono de Deus que cria o mal, ou seja, a ausência do bem. E isso aí vem de Nietzsche, né? Nietzsche mesmo diz, nós matamos a Deus, né? Deus está morto, nós o matamos porque nós abandonamos a Deus. Deus já não está mais presente nas igrejas, ele não está mais presente nas orações das pessoas, ele não está mais presente no dia a dia, não é? As pessoas elas só estão no lado bestial aí, elas estão no lado da Matrix, no lado da grande mãe, estão sendo literalmente totalmente manipuladas pelo instinto, né? Elas estão aí buscando validação, elas estão buscando satisfazer seu ego, estão buscando satisfazer sua lascívia, sua ira, seu orgulho, e Deus não está nelas. Na verdade, elas não estão em Deus, não é? O mais correto seria dizer isso. Elas não estão com Deus. Então, o mal, ele não necessariamente existe, não é? É só a ausência do bem, a ausência de todo o bem, que é o Criador. E aí vem aquela coisa, né? O sofrimento e tal coisa que eu já expliquei também no vídeo do paradoxo da dor e do prazer e do antinatalismo, né? O sofrimento, o fato de você nascer chorando, de você sentir dor e tudo mais, e você tratar isso como sofrimento, é uma criação completamente humana. Porque a natureza não conhece o sofrimento. Os animais eles não conhecem o sofrimento. Eu já expliquei lá no vídeo do antinatalismo. Só existe causa e efeito. O sofrimento é uma criação humana de ficar remoendo, de ficar sofrendo duas vezes, né? Tipo, a dor de você perder um membro, de você ser agredido e tal, ela existe, ela é fato, porém ela passa, ela sempre passa e o próprio mundo material, que foi o qual nós nos condenamos a viver depois que saímos do Éden por trair a Deus e tomar do fruto proibido, daí novamente, né? O mal de tomar do fruto proibido foi a ausência de Deus ali em Eva e depois em Adão, que seguiu a sua esposa, nos condenou a conhecer o bem e o mal. Os animais não conhecem o bem e o mal, pois eles não têm consciência, não provaram do fruto proibido. Nós provamos do fruto proibido e conhecemos o bem e o mal. Ou seja, nós criamos essa noção, essa dicotomia. Os animais não conhecem o bem e o mal. Eles só conhecem o que dá prazer a eles e o que dá dor a eles, né? Eles não têm moral, eles não têm ética, eles só fazem o que são programados para fazer. Eles estão aqui mais atolados ainda na grande mãe, mais atolados ainda na natureza. E por isso que muitos deles gostam de ser consumidos. Se não gostam, né? Mas o ciclo da vida deles é ser consumidos, como eu expliquei, para fazerem parte do nosso universo. Para conseguirem, através da morte da sua carne, conseguirem fazer parte de um ser senciente, não é? Então eles literalmente quase que se doam para serem consumidos por nós, e assim sempre foi. Então nós deveríamos nos doar, fazer o casamento com Deus, né? Abandonar a carne para voltarmos ao Éden e tal, daí essa simbologia. Então os animais eles não conhecem o bem e o mal, nós conhecemos o bem e o mal, por isso que nós conhecemos o sofrimento, né? Por isso que nós não conseguimos escapar do sofrimento. A nossa noção de mal é uma total criação.
Quando um gatinho ele tá ali brincando com uma presa que ele não vai comer, tu vai dizer que ele tá praticando mal? Ele sabe de porra nenhuma, ele não tá nem aí. Mas você sabe que aquilo é antiético, né? Você brincar com a vida sendo que você não vai concluir o ciclo da vida ali, que é ser consumido por um outro animal, isso é antiético, isso é imoral. Animais não têm isso, então eles não acreditam que estão fazendo mal. Por isso que nós temos mais essa coisa complexa, não é? A coisa muito complexa, que é cheia de paradoxos, é cheia de problemas, aí o paradoxo da moral, e do que é certo a fazer, se pena de morte é correto, e como fazer os animais morrerem para dar a sua carne sem fazê-los sofrer, e o veganismo é correto, não, basta matar sem sofrimento, e blá blá blá. É justamente por isso, entendeu? Nós temos essa noção do que é correto, da moral e da ética, e é por isso que nós prezamos por, quando vamos matar um animal aí que já morou em roça, né? Vai render o porco, ou vai matar o boi, faz isso da maneira menos sofrível possível, né? Tu dá ali uma martelada na cabeça do boi para ele não se sentir, ficar tonto, desmaiar e tal, e depois você sangra ele. Ou em alguns casos você usa aquela pistola de pressão, né, no lugar certo da cabeça do boi ou do porco, porque é um desligamento ali na hora, ele não sente porcaria nenhuma, só simplesmente cai duro. É uma cena bem grotesca de se ver, mas por incrível que pareça é o menos sofrível. Agora, o leão que está lá dilacerando a zebra viva, entranhando a zebra viva, ele não está pensando nisso. Então, a própria discernimento de sofrimento, moral e ética veio por conta do consumo do fruto proibido. Antes disso, nós nem sabíamos que essa merda existia, nem era necessário. O Éden era todo perfeito, ninguém sentia fome, ninguém sentia dor, ninguém sentia vontade de fazer nada, desejo e tal, é tudo tranquilo. Então é por isso, é óbvio, é muito difícil uma pessoa compreender isso e moldar a sua cabeça ao redor disso. É muito mais fácil dizer que, como Lex Luthor lá no filme, né? Se Deus é onipotente, logo ele não é de tudo bem. Se ele é de tudo bem, logo ele não é onipotente. É muito mais fácil dizer isso, porque a palavra é uma frase muito simples, cheia de falácias, mas muito simples. Ou você dizer que Deus não é onipotente porque ele não pode criar uma pedra que ele não consegue carregar. Também, cheio de falácia, né? Afinal, se ele não fosse onipotente, ele não conseguiria nem criar pedra para começo de conversa. Então, o fato dele ser onipotente já torna impossível ele não conseguir fazer uma coisa. E também isso parte de uma ideia simplista, não é? De que Deus ele tem características humanas, que ele tem um corpo, que ele pode carregar uma pedra e tal. Isso aí é uma coisa mais panteísta, né? Uma coisa mais realmente de mitologias ou religiões panteístas que são, por exemplo, a grega, que Zeus, aí você pode dizer, porra, Zeus tinha um corpo, né? Ele se transformava em águia e tal, e ele erguia coisa, ele era muito forte, etc. Ele tinha um corpo. Então, você dizer que Deus é onipotente, e aí ele entra nessa falácia, né? Ou ele entra nessa falácia não, nesse paradoxo, né? Já que ele tem um corpo e ele pode carregar coisas, ele pode criar uma pedra que ele não pode carregar, aí, por isso que religiões panteístas caíram, né? Não tinha lógica essa porra. Thor também é a mesma coisa, era muito poderoso. Será que existia alguma coisa que Thor não poderia fazer? Então ele não era onipotente, tá ligado? Odin e tal. E na verdade, esses deuses, eles tinham características limitativas, né? Eles tinham limitações humanas. Eles, por exemplo, passaram por guerras, como no caso do Ragnarok, do nórdico, e da Guerra dos Titãs, lá gregos, né, que eu esqueci o nome. Eles sofreram nessas guerras, né, saíram feridos e tal, e não foi mil maravilhas, não. Então, eles tinham limitações humanas, eles sentiam cansaço, sede, fome e tal. E para Nietzsche, a própria visão panteísta de uma religião era melhor, porque é melhor do que uma monoteísta, porque isso satisfaz vários arquétipos, né? Você tem vários pecados e vários deuses ou demônios que representam esses pecados, várias virtudes e vários deuses que representam essas virtudes. Você tem o deus do vinho, você tem o deus do trovão, você tem o deus disso, tem o deus daquilo, e assim você consegue satisfazer melhor a cabeça das pessoas ali e mostrar elas como agir, não é, de forma melhor. Nietzsche fazia essa crítica ao cristianismo e ao criacionismo, porque condensa tudo num Deus só, tudo num profeta só, e a Odisseia de Jesus ali é muito mais, ela é muito condensada, não é, muito simplista, e não satisfaz os arquétipos, né? Parece que é tudo Jesus, é tudo Deus, não tem realmente o arquétipo da guerra, não tem o arquétipo da coragem, não é dividido, é tudo condensado em Jesus. E daí deram a peste de niilista para Nietzsche, né? Que ele não acreditava, que ele era ateu, e muitos ateus usam Nietzsche para
defender essa tese. Mas o próprio Nietzsche, ele via sentido na religião e ele não era ateu. Ele via que a religião era uma forma de entender, né, os dogmas da sociedade, praticar atitudes úteis para a sociedade e assim todos evoluírem de uma forma mais formidável e amigável a todos. E realmente, para finalizar o vídeo agora, né, qual foi o meu processo de conversão, que é inclusive faz parte do segundo pedido aqui de outro usuário anônimo, que eu já decidi juntar todos os dois pedidos num só, né? O meu processo de conversão é o seguinte, eu sempre, não sempre fui, desde menino, eu sempre fui muito curioso, né? Muito curioso, eu perguntava até coisas óbvias, e era muito comum na minha escolinha eu fazer perguntas que os meus professores não sabiam. Era muita reflexão mesmo, eu sempre fui muito curioso e sempre gostei de perguntar as coisas, e eu já não lembro realmente quais as perguntas eu fazia, mas eu não sei se era despreparo dos meus professores ou se eu fazia perguntas paradoxais ou difíceis mesmo. Mas todo mundo dizia que eu fazia perguntas que não tinham resposta, que faziam as pessoas pensarem e tal. E eu sempre vim de uma família católica, não muito católica, mas que respeitava as tradições católicas, né? Não ia com frequência à igreja, mas tinha aquela coisa bem católica, né? Eu tinha o pingentezinho do anjo da guarda, nós tínhamos, até hoje eu tenho aqui no meu quarto, terços. O quarto dos meus pais tinha aquela oração pregada na parede, né? A oração do poder, foto da Virgem Maria, crucifixos e tal. Aquela coisa básica, né? Cidadão brasileiro padrão. Porém, eu fui iniciado no meio espírita pela minha mãe. Eu frequentei alguns centros espíritas desde moleque, assim. Eu nem sabia o que rolava lá, mas eu acabava indo, né? E depois chegou uma época, assim, lá perto da minha pré-adolescência, para adolescência, que paramos com isso. Eu acabei indo para a igreja mais algumas vezes até a idade que eu tenho hoje. Sim, algumas vezes, cara, assim, tipo algumas dezenas de vezes no máximo, umas 2, 3 dezenas de vezes desde a minha pré-adolescência até hoje. Então, eu nunca fui realmente religioso, mas isso sempre me intrigou, né? A teologia sempre me intrigou, o ocultismo sempre me intrigou, não o ocultismo que vocês estão imaginando aí, mas tipo, a teologia, o ocultismo faz parte da teologia, né? Para você entender a teologia, tu tem que ter estudado o ocultismo, tu tem que ter estudado demonologia, cara, faz parte, não existe essa coisa de conhecimento proibido, só existe o conhecimento que é a criação, né? Como eu expliquei aí no vídeo, Deus quer que você entenda a criação dele. Então não existe esse de conhecimento proibido, existe o que você faz com esse conhecimento, né? Aquela coisa do bem e do mal também, não é? Você pega uma coisa, um conhecimento, um artefato, você cria algo e depende do que você vai fazer com esse algo, né? Se você vai fazer o bem ou se vai fazer a ausência desse bem, não é? A loucura. Então eu acabei me interessando por essa parada e comecei a meditar sobre, estudar e fechar a minha mente ao redor disso. E foi muito simples, foi muito natural, para ser sincero. Até a minha adolescência, ali uns 15, 16, até os 18 anos, eu diria, eu era ateu, cara. Eu era ateu e meio agnóstico, assim, eu admitia aquela coisa lógica, não é? Tipo, pô, se Deus existir e provar a mim que existe de alguma forma, aí eu me converto, tá ligado? Mas, porra, eu não tenho confirmação nenhuma. Eu nunca ouvi, não sei realmente e tal o que aconteceu, então, porra, vou ficar agnóstico. Aí antes eu era ateu, não pode existir Deus por causa daquelas coisas lógicas, né, que eu expliquei aqui no vídeo. Não, se existe tanto mal no mundo, então Deus não é bom e tal, então aquela coisa. Aquela coisa mais simplória, não é? A base de lógica simples, com duas preposições, estilo do Lex Luthor, como eu falei, né? Duas preposições simples. Se Deus é de todo bom, então ele não pode ser onipotente. Você vê duas proposições simples, assim, que até uma criança entende. E as coisas não são simples assim. É óbvio, um ser de tamanha complexidade não vai ser definido de maneira tão simples. Então eu percebi que o próprio ateísmo é uma forma redutiva de diminuir o conceito de Deus para a nossa própria mente imperfeita. É realmente uma curiosidade, uma vontade de entender as coisas, não é? E como nossa mente é extremamente limitada, nós tentamos encaixar ali um termo extremamente complexo, uma ideia complexa, condensar ali numa latinha e botar na nossa cabeça. E é óbvio que o entendimento dessa forma vai ser prejudicado, não é? Se você condensa, se você compacta tudo ali, tu vai ter o entendimento prejudicado. E não só isso, eu percebi também que a minha visão ateia, ou ateísta, não sei, talvez ateia seja o gênero feminino, né? Ateísta seria
Seria não, era a visão da religião. Eu era arreligioso e não ateu, entendeu? Eu era desigrejado, vamos pôr assim. Eu vi que a religião, e isso é também uma coisa que afeta muitos ateus, era uma mentira. E de fato é uma mentira. Pelo menos da forma que está configurada hoje. Não leva a lugar nenhum. Ninguém avança com essa merda hoje em dia. Então você fica desentendido com as práticas dos padres e dos pastores, não é? Você fica desentendido com a corrupção do Vaticano, com os escândalos sexuais do Vaticano, com a sacanagem que tem entre os evangélicos e protestantes, como eles são falsos, como eles são escrotos e tal. Você fala, como é que esse povo que jurou lealdade a Deus se esconde atrás de uma Bíblia e é tão escroto? Só pode ser porque Deus é ruim. Ou algo assim, né? E também eu fui chegando à conclusão de que a religião ela era uma forma anedótica de entender as coisas. Então, assim, é aquela coisa que também é muito... A filosofia ateísta, ela é baseada nisso, né? De que a religião ela é uma forma dos seres tentarem entender a natureza. Por exemplo, quando o ser humano antigo ouvia o trovão, ele dizia, isso aí é Zeus que está furioso. Ou, é Thor batendo com o Mjolnir na bigorna e forjando alguma coisa. E aí eu achava que a religião era um delírio coletivo da humanidade de tentar explicar coisas que não faziam sentido, né? Ou que eles não tinham condições de explicar na época. Eu falei, ora, hoje nós sabemos que o trovão é por conta da descarga elétrica das nuvens com atrito das partículas de poeira e água e blá blá blá, e aí gera aquela descarga elétrica que é o barulho do trovão, e aí o raio e o relâmpago, não é o relâmpago é o clarão, o raio é a descarga elétrica e o trovão é o barulho. Aí você fala, caramba, então é óbvio que os seres antigos iam criar uma invenção de um Deus que estava no céu extremamente irado e estava causando guerras ou batendo com o teu martelo no céu. Eles não sabiam disso. Então essa necessidade humana de tentar descobrir as coisas criou fantasias e tal. Então eu achava, porra, então é tudo mentira nessa merda, foda-se. O próprio cristianismo e o criacionismo é uma vontade de ter sentido, né? Nós, na verdade, somos o acaso e tentamos criar um coping, uma vontade de nos parecer mais importantes do que realmente somos e, na verdade, nós viemos das estrelas e aí a vida é um acaso e tudo é um acaso e a própria religião, o próprio Deus Jesus Cristo é tudo uma invenção para parecermos amados e sermos escolhidos e tal, não é? E daí, meditando mais, eu fui chegando à conclusão de que eu não estava necessariamente errado, só estava vendo as coisas de uma ótica diferente. Uma ótica que não fazia sentido. E eu estava sendo reducionista. Eu estava literalmente condenando toda a porra da construção da humanidade, cara, de sábios mitológicos aí de milhares de anos atrás a uma mera invenção para satisfazer a mente de pessoas limitadas. E realmente me bateu, porra, não é possível que era tudo um delírio coletivo e que não teve um filho da mãe inteligente na história da humanidade e todo mundo acreditou numa mentira. Um desses caras tem que ter razão, é aquela coisa, né? Porra, se existem tantas religiões no mundo, uma delas tem que estar certa, não é? Ou todas estão erradas, ou uma está certa, porque todo tem que existir um Deus. E daí eu fui vendo que tudo fazia parte de algo maior, não é? Todas as religiões tinham esse sincretismo, né? Deuses, demônios, vida após a morte, inferno, céu, o caminho da vida, uma terra-média, Midgard, ou a terra aqui, não é? O Éden, o paraíso, o Campos Elíseos, Valhalla, o Nirvana, e aí você tem o Ragnarok, você tem o Apocalipse da Bíblia, que é o Armagedon, você tem o Kali Yuga, tudo fazia parte de uma construção maior. E estudando história, obviamente, você vê que os astecas, os maias, os nórdicos, os gregos, os nativos americanos, enfim, todos eles chegavam a um senso comum ali, né, na sua criação. Deus Sol, o inimigo, o Satanás, o demônio, o Hades, o inferno, enfim, o céu, o paraíso, santas, santos e etc., heróis de alguma forma, né? E eles viveram em tempos e geografias completamente diferentes. Então, o que fazia esses caras chegarem à mesmíssima conclusão, sendo que eles não se comunicaram de forma nenhuma, é impraticável, é logicamente impraticável que eles tenham se comunicado. Então, existem explicações lógicas para isso. Ou o ser humano
faz as mesmas perguntas e chega a praticamente as mesmas respostas com variações ali do ambiente, ou algum ser, né, passou esse conhecimento para todas essas civilizações aí em comum, ou é tudo coincidência. Bom, as chances dessa última acontecer são irrisórias, não é? Convenhamos. A segunda é questionável, ela faz algum sentido. A primeira, ela faz mais sentido ainda. Porque, ora, se todos nós... O que há de comum entre todas essas civilizações? São formadas por seres humanos, correto? E os seres humanos, eles têm os mesmos medos, os mesmos sonhos, as mesmas vontades, os mesmos desejos. O que há de comum entre essas civilizações criou o que há de comum entre as culturas deles. Com uma diferenciação, é claro, do ambiente. Né? Um ambiente mais frio, como o nórdico, trouxe deuses, um ambiente mais guerreiro também como o nórdico, né? Trouxe deuses mais vorazes, com características mais de homem do norte mesmo, e a agressividade daquele clima frio, né? Trazia mais deuses guerreiros e tal. Aí você vem aqui para a parte grega, você vê deuses um pouco mais intelectuais, né? Mais artísticos, porque o próprio ambiente grego ele é muito mais propício para a filosofia, porque era um clima mais temperado ali no Mediterrâneo, e aí tinha mais comida, água em abundância, o inverno não era aquele frio miserável do norte. Então os deuses eles eram mais artísticos, um Dionísio da vida, um Apolo, e aí os caras faziam aquelas esculturas belíssimas de Zeus e tal. E Zeus, puta que pariu, é uma obra de arte, né? Zeus ali com aquelas obras de mármore, e Dionísio naquelas obras de mármore e tal. E aí tu vem aqui para o lado mais tropical, maias e astecas com o deus Sol, aquela porra daquele sol que queima a carne pra caramba no ambiente tropical, úmido, que chove pra caramba também, e aí você vê aquela coisa mais ligada com a natureza, não é? Porque aqui o clima tropical dá mais fruta, né? Tem banana o ano inteiro, tem fruta cítrica o ano inteiro, cheia de açúcar, uma delícia e tal, e aí você vê aquela coisa mais ligada com o natural, com realmente a natureza, e aqueles deuses mais ligados ao lado animal, né? Tem mais de animal nos deuses. E o povo aqui tem mais o sangue quente, né? Por causa do clima e tal. Então tem bastante violência também. Deuses pedem sacrifício, aquela coisa do sacrifício dos maias, né? No sol e o eclipse e tal. Ou seja, eles chegaram a uma mesmíssima conclusão, essa coisa de guerra, essa coisa de tribo, essa coisa de céu, inferno, demônio, Deus e tal, só que com caracterizações do ambiente deles, né? E aí você chega à conclusão, caralho, aí, velho, a religião ela é completamente intrínseca ao ser humano, tá? Não há ser humano sem religião. E aí você pensa, ora, e a segunda opção, de que veio um ser aí, talvez os deuses astronautas, né, naquele livro, eram os deuses astronautas ou o rastro da vida, como ele diz, né, que os deuses, eles talvez fossem criaturas que vinham aqui passar o conhecimento, né, para todas as civilizações. E aí tem essas coisas dos Anunnaki, não sei o que, os reptilianos e tal. Você fala, peraí, essa porra tem na Bíblia. São os anjos? Ah, faz todo sentido agora. E aí desciam os anjos, queimava a cidade cheia de viado. Tô zoando. Mas é isso, né? Eles castigavam os infiéis, eles passavam o conhecimento e tal. E aí essa coisa começou a me fascinar, cara. E eu comecei a estudar teologia pra caramba, estudei demonologia, ocultismo um pouco também. É claro que eu não fiquei praticando essas paradas de ritual e tudo mais, mas eu li umas paradas, fui lendo a Cabala, fui lendo a filosofia tal, eu li a Bíblia e fui lendo todos esses livros aí. E, pô, foi construindo a minha lógica, né? E a que eu apresentei a vocês nesse vídeo. E é basicamente isso. E aí eu vou chegando a conclusões lógicas, porque tudo que eu mostrei aqui não é nada emocional, tá? Ao longo desse vídeo, inclusive vocês que acompanharam até aqui, saibam, esse recado não é nada emocional, cara. É tudo lógico e eu fui chegando aqui. Aquela coisa do grego, né? Tudo logos, as coisas têm que fazer sentido. Não é magia, tá ligado? Não é algo místico que tipo, sei lá, pozinho mágico e do nada aconteceu, puf, do nada, assim, Harry Potter. Se você estuda, o próprio Harry Potter explica, né, nos livros que a própria magia ela faz parte de uma vontade e tal, e tem conotações científicas aí, quando a J.K. Rowling escrevia alguma coisa boa. Hoje ela quer transformar todos os personagens em boiola e agora tá tudo uma merda, mas antes, porra, ela explicava bem ali, tinha um negócio até interessante nos livros. Então as coisas têm que fazer sentido, porque senão, literalmente não fazem sentido, né? Não satisfaz, cara. Se for simplesmente só magiazinha e tal, não vai ser interessante, né? E o próprio criador, ele não é bobo, cara. Ele não é bobo de botar a gente aqui, a nossa consciência, para experimentar o mundo e dar respostas tão idiotas, né? Do tipo, não, o céu é azul porque eu quis.
a gravidade ela existe porque eu quis. Isso é bobo, cara, não faz sentido. Não tem interesse. Então, é isso que faz a ciência, não é isso que faz a física, é isso que faz a astrofísica, é isso que faz a física quântica, é isso que faz a biologia, a química. Se não tivesse o que estudar, pô, já teria rolado um churrascamento total dos seres humanos, velho. Não haveria sentido na porra da vida, todo mundo teria morrido. É que nem aquela frase lá do icônico Matrix, né, que eu já citei várias vezes. O agente Smith fala pro Morpheus o seguinte: cara, a gente criou uma Matrix uma vez que não era tão interessante, era tudo perfeito, todo mundo vivia no paraíso. Sabe o que é que rolou? Um churrascamento. Todo mundo se matou e perdemos safras inteiras. Então a gente criou uma Matrix bem mais interessante, onde existem problemas para você solucionar, existem paradoxos, existem dúvidas, existe um certo sofrimento, uma dor, nesse caso, né? Sofrimento é criação humana. Então é isso, é parecido com isso, né? Essa foi a ideia de Deus. Pô, tem que deixar as coisas interessantes, cara, porque os seres humanos precisam experimentar, viver e descobrir. E essa é a graça da coisa. É aí que tá o livre-arbítrio, tá ligado? E aí tu pode, claro, os ateus podem chegar aqui, eu não vou dizer fazer shaming com ateu, que você é burro, que você tá sendo simplista e tal. Não, tudo faz parte de um caminho. Eu também já fui. E é aquele negócio, se você não está mudando, se você não está descobrindo coisas novas e se você não está mudando realmente o seu padrão, tem alguma coisa errada, porque a própria natureza ela é mudança, né? Nada fica no estado único para sempre. Então, se você nasceu, descobriu alguma coisa ali que te transformou em ateu e morreu ateu, porra, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que o intuito de todo ateu é criticar o ateísmo e sair do ateísmo, assim como eu faço todo santo dia tentando criticar a minha visão teológica das coisas e eu só acabo confirmando ela e por enquanto está indo bem. E é aquela coisa que eu falei, né, também. De todas as religiões, alguma tem que estar certa, correto? Então é aquele ditado, quando você chegar na coisa certa, você não vai ter mais dúvida, quando você chegar na visão certa da teologia, você não vai ter mais dúvida. E aí você não vai mudar. Então só tem duas chances lógicas para a sua inabilidade de mutação. Ou você está errado ou você está certo. Se você nasceu e morreu ateu, das duas uma. Ou você descobriu a verdade, ou seja, o ateísmo é o correto e você já não precisa ir para lugar nenhum, então parabéns, você zerou a vida. Ou você está errado e está se enganando. E o problema do ateísmo, do agnostismo, do ceticismo é justamente esse, né? Ela não faz você ir para lugar nenhum. Tipo, você chega nesse frame mental, vamos pôr assim, do ateísmo, e fala, aí, acabou aqui, pronto. Então, eu não estou aqui para dizer que você ateu está errado, mas, porém, todavia, entretanto, veja se você está caminhando para algum lugar, né? Nem que seja dentro do seu ateísmo, do seu agnostismo. Se você está tendo novas concepções todos os dias, e se você não está aí imutável, inerte, né? Numa letargia. Isso é péssimo em todos os sentidos do mundo. Ficar parado é detrimental. Se você ficar aí em cima da tua cama, teu corpo vai começar a ruir, não é? Vai apodrecer. Se as próprias partículas pararem de se agitar, isso denota o que? Resfriamento, não é? O zero absoluto, tudo morre no zero absoluto. Mas também vá com calma, não é? Porque quando as partículas se agitam demais, o que acontece? Aumenta a temperatura e todo mundo se churrasca literalmente, né? Queima literalmente. Então, é o equilíbrio, né? Aquela coisa do equilíbrio que é muito dito em todas as religiões também, sempre falam do equilíbrio, todas as doutrinas espirituais falam do equilíbrio. Existem dois extremos, você se mantém no meio ali para ficar na moral. Isso é bem Tao, isso é bem budista também, né? Bem filosofia oriental que também segue esses mesmos padrões aí de forma, obviamente, a respeitar o ambiente deles, né? Que também é um ambiente muito mais honroso, aquela coisa de honra oriental, os asiáticos, né? Tem essa coisa de honra, respeito e os próprios biomas deles interferiram na religião deles, né? O ambiente mesmo, o clima, tudo interfere, cara. Nós somos assim, somos seres complexos que vamos fazendo sincretismos e tudo vai fazendo parte de tudo, né? Como os africanos, por exemplo, eles têm aquelas coisas de matriz africana, ela é muito mais tribal. O africano tá com tribalismo até hoje. É guerra pra caramba lá, é gangue, não sei o quê. Então tem toda aquela coisa de um santo não se dar bem com o outro, de que um odeia o outro e tal. Eu não entendo muito bem de religiões de matrizes africanas, mas ela tem tudo a ver com o bioma, tem tudo a ver com o estilo de vida do africano no seu ambiente, né? A coisa da escassez de água, do clima árido e tal. Ou seja, tudo faz parte de um todo, tudo tem suas conclusões e consequências e está tudo interligado. E foi assim que eu cheguei onde estou hoje. Eu não conseguiria me discernir, tá? Eu não conseguiria dizer do que eu faço parte.
Eu acho que o mais correto seria: eu sou um cristão, pois acredito em Cristo, eu dou crédito a Cristo, né? Não é aquela coisa que dizem, Cristo era um rabino, a própria Bíblia confirma que ele era um rabino, e um rabino tinha que ser casado para ser rabino, né? Então, Jesus se casou e os próprios conhecimentos paleontológicos e arqueológicos que nós temos hoje confirmam o casamento de Deus, talvez com Maria Madalena, ou de Jesus com Maria Madalena, e talvez ele tenha tido filhos. Para mim, eu não dou crédito a isso. Para mim, Jesus é como se fosse uma waifu, né? Ele é uma expectativa, ele é uma vontade que você tem de criar realmente um ser perfeito na tua cabeça. Um homem o qual você vai seguir, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é realmente o homem que morreu virgem porque ele praticou celibato. Ele morreu aos 33 anos, sofreu na cruz pelo seu povo e nasceu numa manjedoura e tal. Aí, não interessa se, Maria, na verdade, traiu João e foi mentira dela que foi engravidada pelo Espírito Santo. Não interessa se Jesus Cristo, de verdade, segundo a arqueologia, ele morreu com mais de 33 anos, não foi crucificado porcaria nenhuma, foi casado, teve filho. Não interessa, cara. A minha versão é aquela que eu quero acreditar. Daí vem aquela coisa que eu expliquei no vídeo, né? O que você quer acreditar vira realidade para você, tanto a nível físico, dualidade onda-partícula e da física quântica, quanto a nível mental, que você pode delirar literalmente, você pode alucinar de maneira programada, como o Kodama já explicou, quanto a nível espiritual, com seus sonhos lúcidos, suas projeções astrais, enfim. A realidade é o que você quiser e é o que está dito na Bíblia. A fé move montanhas. Se você tiver fé suficiente, tu faz a merda que você quiser, tá? Literalmente, dá até para você voar. Claro, dentro de um sonho lúcido, mas qual a diferença, não é? Se você se lembra, quando você acorda do sonho lúcido e fala, cara, aquilo foi tão real que parece que aconteceu. Se você se lembra, aconteceu realmente. Como é que você garante que suas lembranças não são alucinação, entendeu? Como é que você garante que o Natal passado com sua família não foi uma mera alucinação, um sonho? Não dá pra saber, cara. A dúvida da Matrix é essa. Então, assim, esse vídeo ficou bem longo, mas justo, né? Pô, pelo amor de Deus. Eu expliquei toda a minha visão teológica aqui e todo o cunho espiritual do Vulcel. A vocês que acompanharam até aqui, mesmo que assim viram o vídeo de forma picotada, mas assistiram a tudo, não é? Tenham ficado em dúvida com alguma coisa, mesmo assim, que acompanharam até aqui, ouviram tudo. Pô, um forte abraço a todos vocês, que Deus esteja com vocês, né? Que no caso, vocês estejam com Deus, o caminho do bem. Daí a consciência, né? O orar e vigiar. E a consciência é importante, por isso que eu falei que o bem é a consciência de Deus, não é a consciência de você estar ali não praticando o primitivo, não praticando os pecados, os instintos. Então que você esteja consciente e que busque sabedoria. Ou seja, que você ore, e a oração é uma coisa introspectiva, né? De você sentar, meditar, observar os seus próprios pensamentos, lembrar das coisas, tirar lição das coisas que você lembrou. Tu deita na cama, tu senta, tu faz isso com meditação ativa enquanto tu está tomando banho, lavando louça. Ore, né? Ore. Ou seja, busque sabedoria. A oração também é estudo. A leitura da Bíblia, a leitura de outros livros paralelos aí, e até o estudo de química, física, biologia e tudo mais, como Yann Kirigaya mostra com a física quântica. Então, pratique a oração, busque sabedoria e busque consciência, estar consciente desses conhecimentos, né? Porque não adianta você meter tudo na tua cabeça e esquecer essa merda, que nem o MEC faz com a nossa mente, né? Que nem a faculdade faz com a nossa mente. Você aprende ali a fórmula de Bhaskara, não usa mais pra porcaria nenhuma, não flexiona isso, né? Não exercita, deixa lá e acabou. Aí é, porra, a mesma coisa que nada. Então, orai e vigiai para que não esqueça a tua sabedoria, né? Para não esqueça o que aprendeu na oração. Então, esteja sábio e consciente. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja. Um forte abraço a todos e até mais.